A síndrome coronariana aguda é a doença que mais mata no mundo. Então, com certeza, vai cair na tua prova. Presta muito atenção a partir de agora. Vamos começar falando sobre epidemiologia. Por que é importante? Cerca de 20% das mortes no mundo são por causa de síndrome coronariana aguda. Você quer mais importância do que isso para uma doença? Segundo ponto, as mulheres geralmente têm um atraso em relação aos homens entre 7 a 10 anos para ter eventos. Por quê? Por causa do ciclo menstrual, por causa dos hormônios. Então, enquanto está na menstruação da menacme, enquanto ainda produz hormônios, essa mulher tem um risco, ela é protegida, tem um risco menor. A partir da menopausa, ela começa a ter um risco que se aproxima ao risco do homem em relação a ter eventos como infarto. Outro ponto muito importante sobre a epidemiologia, a maior parte das mortes ainda acontece fora do hospital, na primeira hora. O paciente tem uma isquemia e tem um evento como uma arritmia e morre. Então a gente conseguiu reduzir muito a mortalidade intra-hospitalar, porém, essas mortes precoces são mais difíceis de evitar. 80% das mortes acontecem nas primeiras 24 horas. Por isso é muito importante que o paciente seja identificado rápido e tratado rápido para prevenir essas mortes no primeiro dia. A gente tem uma tendência de redução no número total de infarto ao longo dos últimos anos, por conta das terapias, por conta de mudanças de estilo de vida que tem acontecido na sociedade, né? Advento de estatinas, de AS. Tem uma mudança aí na nossa característica da síndrome. Os infartos sem supra têm aumentando em relação aos infartos com supra. Por quê? Por conta das troponinas ultrassensíveis. Com essas troponinas, a gente consegue identificar mais precocemente o infarto, então tem aumentado o diagnóstico de infarto sem supra. Vamos falar sobre a fisiopatologia. Então, lembrar do ateroma, né? A aterosclerose, a gente tem uma placa estável, quando ela tem uma capa que é mais grossa, uma capa fibrótica mais espessa e um core lipídico mais homogêneo. E a gente tem as placas vulneráveis, né? São as placas que podem instabilizar. Elas têm uma capa fibrótica fina e um núcleo, um core lipídico totalmente heterogêneo. Essas placas podem instabilizar. Então, o que pode acontecer? Uma ruptura ou erosão da nossa capa fibrótica. Isso vai expor esse núcleo aqui, que é extremamente aterotrombótico. Então vamos lá, ruptura erosão, juntou plaqueta na região. Tem um chamado trombo branco, é o trombo inicial, a agregação plaquetária. No segundo momento vai acontecer, logo em seguida, formação de fibrina e as hemácias vão começar a ficar presas naquela rede de fibrina. Trombo vermelho. Esse trombo vermelho pode ocluir completamente o vaso, ele pode até formar um êmbolo que vai ocluir o vaso mais distalmente. É assim que acontece a síndrome coronariana aguda, geralmente por ruptura e erosão de uma placa de ateroma. Quando a gente tem esse problema na entrega de oxigênio, né, tem uma obstrução aguda, quem vai sofrer primeiro? Quem recebe o sangue por fim. Então o endocárdio recebe o sangue depois do epicárdio. A isquemia vai seguir esse caminho. Começa na parte distal, que é o endocárdio, e vai se desenvolvendo até o epicárdio. Como que a gente vê isso no eletro? Então, nos primeiros segundos vai ser subendocárdica a isquemia, né? Porque é onde recebe o sangue no final. Depois de algum tempo vai ter uma isquemia que vai progredindo até o subepicárdio, então uma isquemia transmural. Se o vaso continuar fechado, mais de 30 minutos eu tenho uma isquemia transmural. Então isso pode ser visto no eletro de duas formas. O subendocárdico geralmente é visto como um infra, e o transmural é visto como um supra. Fica atento na nomenclatura, porque tem provas que colocam o transmural como subepicárdico. O nome não está completamente correto, mas lembra que o transmural é sinônimo de subepicárdico. Tem essas duas apresentações no eletro, com supra e sem supra. A principal causa, a gente já viu, a aterosclerose e ruptura e erosão de placa, mas a gente tem outras causas também. A gente tem, por exemplo, o vasoespasmo, que acontece na angina de Prinzmetal. Então tem uma contração do vaso, vai gerar isquemia. A gente pode ter dor em repouso e o paciente tem alterações transitórias do eletro. Outra forma de acontecer isquemia, que não é a aterosclerose, é o desbalanço da oferta e da demanda. Isso pode acontecer na estenose aórtica. Então é aquele paciente que tem, por estenose aórtica, uma hipertrofia ventricular, então ele aumenta a demanda, ele pode sentir dor. Lembra da tríade da estenose aórtica, né? Síncope, angina e insuficiência cardíaca. Cardiomiopatia hipertrófica, também tem uma hipertrofia, aumenta a demanda, pode gerar angina, dor. Quem que eu vou pensar isso? Paciente jovem, com histórico de morte súbita na família. E a anemia também pode gerar esse desbalanço entre oferta e demanda.
E a gente tem um mecanismo microvascular. Não dá para observar uma obstrução numa artéria epicárdica, o problema está na microvasculatura, é chamada de síndrome X. Síndrome X porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo na microvasculatura. A dissecção coronária é um mecanismo raro, mas você tem que ficar esperto com ela. Acontece geralmente em mulheres e gestantes, então é igual a dissecção de aorta. O sangue ele vai entrar e vai começar a dissecar a parede do vaso. Com isso vai obstruir. Geralmente é quem tem doença do tecido conectivo, por exemplo, fibrodisplasia muscular ou síndrome de Marfan. E o uso de cocaína também está relacionado com essa etiologia. O paciente pode ter anormalidades anatômicas, por exemplo, ele nasce só com uma coronária, ou a coronária dele passa num trajeto em que ele é comprimido entre a aorta e o tronco da pulmonar. Isso pode acontecer, mas é bem mais raro do que a aterosclerose. A gente classifica a síndrome coronariana baseado primeiro no eletro. Então tem que fazer o eletro. Síndrome coronariana aguda. Se o eletro tem supra, é um infarto com supra. Se não tem supra, é uma síndrome coronariana sem supra. Aí eu vou ter que valer mão da troponina. Então peço troponina. Se a troponina está elevada, é um infarto sem supra. Se a troponina não está elevada, é uma angina instável. Então isso é muito importante, esses conceitos para a prova. Infarto com supra vai ter supra no eletro. Infarto sem supra não tem supra no eletro, mas tem troponina elevada. E angina instável, ele tem a dor, mas o eletro não tem supra e a troponina está normal. Então não é porque o eletro está normal e a troponina está normal que eu não posso ter uma síndrome coronariana aguda. Eu posso ter a chamada angina instável. Fique esperto com essa classificação aqui, porque isso pode ser confuso na hora da prova. Você pode se embananar. Então olha para isso aqui e presta bastante atenção. Agora vamos falar da definição. Como eu defino infarto? A última definição oficial é de 2018, quarta definição universal. Eu tenho que ter, primeiro, uma lesão miocárdica. Isso é definido pela troponina. Para ter infarto, tem que ter troponina acima do percentil 99. Só que lembra, no infarto com supra, eu não preciso esperar a troponina para dar o diagnóstico. O percentil 99, o que é? Geralmente a distribuição é uma curva de Gauss da troponina. O percentil 99 significa que 99% das pessoas normais têm um valor abaixo daquele. Isso vai depender de exame para exame, vai vir no resultado que você receber na hora da prova. E tem que ter junto uma isquemia miocárdica aguda. A isquemia é definida pelos sintomas e pelos exames complementares. Primeiro, tem que ter sintomas de isquemia, que geralmente é dor, mas pode ser um equivalente anginoso. A gente vai ver no eletro alterações da onda T, do ST, e pode ter uma onda Q, que é um infarto prévio. Nos exames de imagem, como eco-ressonância, uma alteração segmentar. Se fizer cateterismo, vai ter um trombo. E o último cenário, o pior cenário, é a autópsia, né? Morreu, e aí faz autópsia e tem um entupimento na coronária, tem uma obstrução, um trombo. Então eu tenho que ter as duas coisas, a lesão miocárdica e os sintomas aí de isquemia ou alterações de isquemia. E os tipos de infarto, mais comum é o tipo 1, como a gente viu, a aterosclerose. Mas a gente tem o infarto tipo 2, que é aquele que tem o desbalanço da oferta e da demanda. O tipo 3 é a morte súbita, não deu para coletar troponina, na autópsia faz o diagnóstico. Tipo 4 é aquele relacionado com angioplastia e o tipo 5 é o relacionado com cirurgia de revascularização do miocárdio. Ele infarta após a cirurgia. Então fique muito atento à fisiopatologia, esses mecanismos de síndrome coronariana aguda.